Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Sara e hoje eu estou aqui representando a equipe número 1 com o tema Estrutura e Formação Interna da Terra. Então, vamos lá apresentar os integrantes dessa equipe maravilhosa para vocês. Eu, que vocês já conhecem, Mariana, Cauê, Jean e Janeide. E vamos lá conhecer um pouco mais, dessa bola gigante e redonda que a gente vive, ou melhor, achatada. Neste vídeo, nós iremos falar sobre teorias de formação, tempo geológico, estrutura interna e divisões químicas e mecânicas dessa estrutura. Uma das teorias de formação do universo é a teoria do Big Bang. É uma teoria cosmológica onde fala que o desenvolvimento inicial do universo ocorreu através de uma grande explosão, causada consequentemente pela interação de prótons, elétrons e outros complementos químicos dentro do espaço. Os planetas surgiram ainda como uma massa densa muito quente e, ao longo dos anos, foram esfriando até chegar a ser o que são hoje. E que tal falarmos sobre a teoria de formação da Terra? Para alcançar o nível no qual o planeta está hoje, foi preciso de milhões de anos. Ao longo de sua formação, o planeta já possuiu diferentes características em consistência e principalmente em temperatura. Houveram períodos com temperaturas extremas e, supostamente, o planeta teria passado pelo processo de glaciação. Alguns dos principais eventos durante a sua transformação foram: primeiro evento, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Nesse período, o planeta era extremamente quente, equivalente a uma imensa bola de fogo, não abrigando nenhuma forma de vida. Segundo evento, passando milhões de anos após a formação do planeta, a Terra começou a resfriar gradativamente. Isso originou uma estreita camada de rocha em torno do planeta. Terceiro evento. Após o resfriamento, foi expelido do interior do planeta uma grande quantidade de gases e vapor d'água. Com isso, foi formada a atmosfera e a água favoreceu o surgimento de precipitações, ocasionando um longo período chuvoso e a formação dos oceanos primitivos que tinham 20 centímetros de profundidade. Esta água também contribuiu para o surgimento das primeiras formas de vida. Após todo o processo de formação da Terra, vejamos agora as eras geológicas. O tempo geológico foi subdividido em uma escala chamada éon. Os principais éons são o Adiano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Porém, decidimos falar apenas sobre o Adiano, o Arqueano e o Proterozoico. O Adiano é o período mais antigo da escala de tempo geológico. É a fase inicial da formação da Terra e durou aproximadamente de 4,5 bilhões de anos a 3,9 bilhões de anos atrás. Nesse período ocorreu em nosso planeta um intenso bombardeio de asteroides e meteoritos. Conforme a Terra se esfriava, sua superfície se estabilizava e a crosta terrestre se solidificava. O vapor de água na atmosfera condensava e chovia em direção à superfície, formando lagos, mares e, por fim, os oceanos. Os ciclos das chuvas teve um papel importante no resfriamento do planeta. Esse período foi marcado pela geração de calor e fusão no interior do planeta e na crosta terrestre, o que acarretou na intensa atividade vulcânica e a liberação de gases do interior do planeta. E por fim houve a formação do núcleo, manto e da crosta terrestre. O período arqueano pode ser subdividido em neoarqueano, mesoarqueano, paleoarqueano e euarqueano. O período arqueano contou com o aparecimento das primeiras formas de vidas unicelulares nos oceanos. E houve a formação dos primeiros continentes da Terra, formação de grandes bacias oceânicas no planeta, o enriquecimento progressivo da atmosfera com oxigênio e o aparecimento das primeiras formações rochosas expostas, surgindo as rochas magmáticas e o relevo caracterizado por escudos cristalinos. O Proterozoico, ele pode ser dividido em Paleoproterozoico, Mesoproterozoico e Neoproterozoico. Durante o Proterozoico, as placas tectônicas do planeta estavam bastante ativas. Por isso, ocorriam sucessivas colisões e separações de massas terrestres, o que acabou acarretando na formação dos continentes. No Proterozoico também houve o grande acúmulo de oxigênio na litosfera. E assim surgiu a estrutura interna da Terra. A crosta terrestre é composta de silício, alumínio e magnésio. É nela que ocorrem as transformações do relevo, e onde processos internos e externos. Dividida em oceânica, com altitudes que variam entre 5 e 10 km, e a continental, com espessura que vai de 30 a 80 km. A crosta terrestre está em constante transformação. Essas transformações podem ser externas, como ações do vento,
da água e do clima, composição química e física das rochas, atuando na modelagem do relevo, ocasionado por processos de erosão e sedimentação, e as transformações internas como o tectonismo e o vulcanismo. A crosta ela é, na verdade, formada por inúmeras partes, chamadas de placas tectônicas, que estão sempre movimentando graças à pressão exercida pelo magma localizado abaixo da crosta. Abaixo da crosta temos a descontinuidade de Morogovic, ou simplesmente morro, que é a fronteira entre a crosta e o manto terrestre. Localizado entre a crosta e o núcleo terrestre, temos um manto, que tem a sua composição de silicatos de ferro e magnésio. O manto é a maior das camadas terrestres, com 83% do volume do planeta e 67% da sua massa. Ele é dividido em duas partes, uma interna e outra externa. A diferença básica entre elas se encontra na temperatura e na composição física. No manto ocorre um fenômeno chamado de corrente de convecção, ou células, que tratam-se da movimentação circular do manto superior, que funciona como se fosse uma esteira para a crosta terrestre. Movem-se constantemente. Esses movimentos estão atrelados às atividades tectônicas, como as formações das montanhas e vulcões, além de terremotos e tsunamis. No manto, há outra descontinuidade. Descontinuidade de Wishart-Gutenberg. Ela separa o manto do núcleo da Terra, caracterizado por apresentar uma maior liquidez e uma composição mineralógica intermediária entre os outros elementos. O núcleo, composto principalmente pelos metais de ferro e níquel, recebe o nome de NiF, devido à sua composição, correspondente a aproximadamente um terço de toda a massa terrestre, apresentando as maiores temperaturas do interior do nosso planeta. Ele pode ser subdividido em duas: o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é um líquido com fluidez maior do que a do manto, já o núcleo interno, sólido, ambos formados por ferro. O núcleo também está em movimento. Segundo a teoria, dínamo, uma teoria de origem do magnetismo terrestre, que diz que conforme o núcleo se movimenta, as partículas de ferro e níquel entram em atrito, energizando seus íons e dando origem ao campo de magnetismo da Terra, atuando como escudo contra ventos solares e chuva de meteoros e asteroides. Fazer essa viagem de puro conhecimento. A crosta ela é dividida entre a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica é composta por materiais máficos e da família dos basaltos e gabros. São as rochas vulcânicas ricas em minerais ferromagnesianos, que são ferro e magnésio. Devido a esta composição, a crosta oceânica é por vez designada por cima. A crosta continental ela pega 40% da superfície terrestre. Crosta oceânica, ela pega 60%, que é a água. O manto é a segunda camada da Terra, localizada entre a crosta e o núcleo, dividido entre duas partes, uma interna e outra externa. A diferença básica entre elas encontra-se na temperatura e na composição física, uma vez que o manto superior é mais frio e pastoso e o inferior é mais quente e liquefeito. Além disso, em razão da força, da gravidade e da pressão, a densidade do manto inferior é bem superior às movimentações dos fluidos e as movimentações dos fluidos são mais intensas. Já o núcleo, ele tem o núcleo interno e o externo. O núcleo externo é líquido, com uma fluidez muito maior do que a do manto, em razão das temperaturas que se aproximam dos 3.000 graus Celsius. O núcleo interno, por outro lado, é sólido, com temperaturas iguais ou semelhantes às encontradas na superfície do Sol. O fato de um núcleo ser sólido deve ser o fato de a pressão ser extremamente elevada, de vezes maior do que a pressão atmosférica do nível no mar. Forma-se, então, uma liga metálica maciça de níquel e ferro. Estudos a partir de ondas sísmicas sugerem que o núcleo interno gire a uma velocidade superior à rotação terrestre. Subdivisões mecânicas é do ramo da física. A litosfera é a camada química e sólida mais externa da Terra. Recebe este nome porque vem do grego e se relaciona com outras camadas: a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Subdivisões mecânicas a parte mais externa do manto, em uma escala temporal de milhões de anos. A atmosfera. A atmosfera recebe este nome porque significa vapor. Ela é uma camada de gases que geralmente envolvem a Terra, um corpo material com força suficiente. A mesosfera é uma camada rígida, abrangendo parte do manto inferior, constituído por materiais rochosos no estado sólido. A mesosfera recebe este nome porque nessa camada concentra-se uma grande quantidade de íons, partículas carregadas de eletricidade. Já a andosfera pode ser dividida em duas regiões: iandosfera externa, líquida, e a andosfera interna, sólida. Ele é formado por ferro que se apresenta em estado líquido, enquanto o núcleo interno se encontra no estado sólido. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima, um abraço em nome de todo o grupo.